Olá, concurseiros de todo o Brasil. Meu nome é Fábio Soares e esse é o nosso canal Aprovação com Sabedoria. Hoje estamos com a nossa quinta videoaula dessa série aí de preparação para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais do ano de 2025 para o cargo de professor. E hoje o nosso tema é Piaget, fases de desenvolvimento, que é um tópico importantíssimo para a prova do concurso aí de vocês. Eu vou mostrar aqui na tela o acompanhamento do edital, onde mostra a sequência de aulas que nós fizemos. Esses que estão em verdinho aqui, que vocês estão vendo, são as videoaulas que já estão aí no ar no YouTube para todos vocês. Esses aqui em vermelho, na visão de concurseiro, mostra que é um dos tópicos mais importantes para a prova. Então, como prometido para vocês que as nossas videoaulas seriam como visão de concurseiros, eu estou mostrando para vocês como eu faço a separação aqui. Então, o edital é de fundamental importância na hora que você pretende concorrer a um concurso público. Você não pode simplesmente sair e ir fazer a prova. Você tem que se preparar, mas se preparar com estratégia, né, com sabedoria, para que você chegue na prova e acerte o máximo de questões possíveis. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos direto ao nosso assunto. Só um minutinho. Está aí, pessoal. Professor da Secretaria Estadual de Minas Gerais 2025, aula 5. Tema: Piaget, fase de desenvolvimento. E como segue o padrão aí das nossas videoaulas, está aqui que 10 questões para a gente compreender o assunto. E seguindo a mesma lógica, no final tem 2 questões da banca Consulplan, para a gente verificar se a forma que nós estamos estudando nos torna capazes de responder as questões da banca Consulplan. Vamos dar continuidade. Ok. Então, Jean Piaget desenvolveu sua teoria a partir de décadas de observações diretas de crianças, inclusive os próprios filhos, entrevistas clínicas e experimentos simples. Ou seja, pessoal, eu estou lendo isso aqui, mas a ideia é o seguinte: Piaget, ele fez um estudo no qual ele observou crianças. E ele começou observando seus filhos. E ele percebeu que, com o decorrer do tempo, ele foi aprendendo as formas nas quais os seus próprios filhos iam se desenvolvendo. E como ele se desenvolveu? E aí ele teve a ideia: eu vou observar, eu acho que é assim que o pensamento cognitivo das crianças se desenvolve. E ele começou a fazer essa experiência. A ideia central dele é que o desenvolvimento cognitivo ocorre em estágios, ou seja, em processos, numa sequência, de forma qualitativa, diferente de pensar. E aí, ele teve esses 3 processos aqui de aprendizagem que ele separou. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, pessoal, porque esses processos aqui, eles caem em prova. E a gente tem que pegar a ideia central e ir para a prova com essa compreensão. Mas, igual eu falo sempre com vocês, na minha aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, nós temos que ter uma compreensão do significado das palavras. Essa é a chave. Porque lá na hora da prova, eles vão colocar sinônimos. Não vão colocar diretamente as palavras que o autor, ou que o documento, ou que a lei, o artigo tem. Eles vão colocar sinônimos que vão trazer a ideia do que aquilo significa. Vocês estão observando aí que tem um coraçãozinho. Então, como concurseiro, a minha técnica é essa. Onde eu coloco coraçãozinho, é que eu tenho que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Assimilação ocorre quando o indivíduo interpreta uma nova informação com base em esquemas mentais já existentes. Sozinha não promove mudança estrutural. Ou seja, ele faz uma comparação com algo que já existe. Então, ele assimila o seu entendimento com aquilo que já está ali. Já acomodação é o que a palavra fala. Acomodar, ser acomodado. Ser acomodado, fala assim, na palavra popular, é aquela pessoa preguiçosa, que tudo dela tá bom, que acontecer tá certo. E aqui na ideia de Piaget, ele diz que quando os esquemas precisam ser modificados para incorporar novas informações, exige esforço cognitivo e ocorre quando a assimilação não é o suficiente.
Então quer dizer o quê? Que eles precisam ser modificados, esses esquemas, só para incorporar as novas informações. Eles não criam outras. Eles não estão assimilando. Ou seja, eles estão só modificando o que já está pronto. Né? Equilibração é o mecanismo que regula a assimilação e acomodação. Então, a palavra equilibração vem de equilíbrio. A ideia que essa palavra trouxer para você, leve para dentro da prova. E está aqui 4 tópicos que, com certeza, um deles tem grande chance de estar na sua prova. Os 4 estágios de Piaget. Então, ele separou da seguinte forma. As crianças de 0 a 2 anos, eles estavam no estágio sensório-motor. As de 2 a 7 anos, no estágio pré-operacional. As de 7 a 11 anos, no operacional concreto. E a partir dos 11 anos e diante, no operacional formal. Então, ele fez uma separação de acordo com ele foi observando o desenvolvimento e o crescimento dessas crianças. E como diz lá atrás, inclusive dos próprios filhos. Então, vamos seguir aqui e ver o que é a ideia de cada um. Estágio sensório-motor. Nele, o aprendizado ocorre através dos sentidos e da interação física com o meio ambiente. Os bebês começam a desenvolver a noção de permanência dos objetos. Entender que o objeto continua a existir mesmo quando não está visível. Ele entende o mundo através das sensações, pessoal. Então, olha qual é estágio, estágio, sensório-motor. Ou seja, sensório vem de sentido. Por isso que está aqui, ó, através dos sentidos e da interação física. Então, nós que somos pais, aqueles que não são ainda, mas a gente observa isso nas crianças. A criança, quando ela está pequenininha, está começando a engatinhar, ela começa a pegar, a observar tudo que a pessoa fala, até mesmo que ela não fala ainda, né? E nessa fase que ela está começando a surgir as primeiras palavras para elas, elas usam muito o sentido de observar, somente com a audição, com a visão. Por isso esse tema sensório-motor. Estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos. Nessa fase da pré-escola, a criança desenvolve a linguagem, ou seja, passou daqueles 2 anos, já estão começando a surgir as primeiras palavrinhas, né? Elas estão tentando falar papá, mamã, aí dos 3, 4, já começam a falar com certa coerência e começam a usar símbolos também para expressar objetos. Porém, seu pensamento ainda está egocêntrico. Ou seja, eu coloquei de parênteses para vocês, ó. Ela acredita que todos pensam e sentem como ela. E ela tem dificuldade em ver as coisas do ponto de vista dos outros. Ela não compreende ainda essas coisas, né, pessoal? Então, ela só se entende. Então, para ela, o mundo é ela. Tudo é ela, tudo é para ela. Então, ela tem uma certa dificuldade na divisão, na separação. No estágio operacional concreto, é de 7 a 11 anos, a criança já consegue pensar de forma lógica sobre objetos e eventos concretos. Desenvolve conceitos como conservação e começa a raciocinar de maneira mais estruturada. Então, ela entende o mundo do pensamento lógico em categorias. Entende que a quantidade de um líquido não muda quando transferido para outro recipiente de forma diferente. Ou seja, a criança ela já começa a perceber algumas coisas, algumas realidades. Ela já começa a entender que o líquido que foi jogado de um copo para outro, ele continua sendo aquele líquido no recipiente. Então, o seu pensamento lógico já está começando a formular. Ela está começando já a pensar direitinho, mas ainda não tem aquele raciocínio ainda de estratégias. Mas ela já está começando a entender que algo que eu tiro de um local e coloco naquele outro, ele continua sendo aquele algo. Agora, estágio operacional formal, dos 11 anos em diante. Agora ela já tem um pensamento abstrato. Os adolescentes começam a formular hipóteses, raciocinar sobre conceitos complexos e planejar com base em múltiplas possibilidades. Então, pessoal, nesta fase, a criança passa a entender o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio lógico. Ela já começa a pensar, se eu fizer isso, vai trazer esse resultado. Se eu fizer isso, eu vou ter aquilo em troca. Por isso, essa palavra abstrato, ela já consegue fazer analogias. E não o que estava anterior, eu vou mostrar para vocês, que era aqui, ó, operacional concreto. É tipo, peguei uma pedra aqui, coloquei uma pedra ali no outro copo. Aquilo é concreto para ela ali, pedra, pedra. Já nessa outra fase, ela já consegue entender que, se eu pegar essa pedra, colocar essa pedra no copo que está pela metade da água, aquela água vai subir e talvez transbordar. Porque 2 copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, um vai ter que for mais denso, vai ter que expulsar o outro ou complementar, mas que vai ter uma mudança. Por isso que ela faz essa questão de hipóteses, raciocínio lógico, vamos dizer assim. E entender essas palavras é fundamental para acertar as questões de concurso. E agora nós vamos adentrar aqui, que eu separei para vocês, tópicos da LDB que se interagem com os pensamentos de Piaget. Vamos lá. Vinculação, educação escolar e práticas sociais. Isso está lá no artigo 1º, parágrafo 2º, que diz: a educação deve considerar o contexto social dos alunos,
promovendo uma aprendizagem significativa. Então, tudo aqui tem a ver com o desenvolvimento da criança. Olha aqui, ó, o segundo. Desenvolvimento integral do aluno. Artigo 2º da LDB. A educação deve promover o pleno desenvolvimento do educando, considerando aspectos físicos, emocionais e sociais. Por que eu estou colocando esses artigos aqui, pessoal? Porque Piaget não fala que ele entendeu o processo de desenvolvimento da criança e o objetivo da escola não é auxiliar a criança no seu processo de desenvolvimento. Então, vê-se que a ideia central tem tudo a ver. Vamos continuar. Essa compreensão é fundamental para acertar as questões de concurso. Ó, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Artigo 3º, inciso 3. A educação deve ser ministrada com base no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Quando eu penso aqui em pluralismo de ideias, eu me remeto àquele tópico lá de que a criança já consegue ter um raciocínio hipotético, que é a quarta fase lá. Ela já consegue fazer suposições, condições, através desse pluralismo de ideias. Se isso dá esse resultado, aquilo vai dar isso. Adaptação de estratégias pedagógicas às necessidades dos alunos. Artigo 3º, inciso 4. O ensino deve respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. Pensando lá como Piaget, é como se fosse aquelas sequências de processo. Deve respeitar os diferentes ritmos, deve respeitar os diferentes processos. Cada criança tem a sua fase de desenvolvimento e aprendizado. Então, dos 0 aos 2 anos é uma coisa, dos 2 aos 7 é outra, dos 7 aos 11 é outra, e dos 11 de ano é outra. Então, essa separação deve ser respeitada. Inclusão de alunos especiais, artigo 4º, inciso 3º da LDB. O atendimento educacional especializado deve ser garantido, preferencialmente na rede regular de ensino. Recuperação paralela para alunos com dificuldades. Artigo 3º, inciso 4º. Os docentes devem estabelecer estratégias de recuperação para garantir que todos os alunos avancem na aprendizagem. Então, vocês estão entendendo que esses artigos da LDB, eles tratam diretamente do processo de desenvolvimento do aluno, da criança, tanto a criança especial quanto a dita normal? Então, essa ideia central do processo de desenvolvimento com o processo de aprendizagem é que faz com que as ideias de Piaget se interliguem com o processo separado pela LDB. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, artigo 3º, inciso 3º. A educação deve ser ministrada com base no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Avaliação contínua e cumulativa, artigo 24º, inciso 5º. A avaliação deve ser um processo contínuo. A aprendizagem cognitiva do aluno é um processo de aprendizagem. E por ser um processo, uma sequência, entre aspas, reta, é um processo contínuo. Está vendo a ideia desse nome? Considerando aspectos qualitativos e não apenas quantitativos. Adaptação de estratégias pedagógicas às necessidades dos alunos. De terceiro, inciso 4º. Então, quando fala aqui de adaptação estratégica às necessidades, traz-se aquelas ideias de que cada processo da criança, do aluno, precisa ser respeitado. E precisa ser adaptado a cada faixa etária. Não tem como eu querer que uma criança de 11 anos, ou melhor, que uma criança de 2 anos, já tenha uma separação intelectual igual a de uma criança de 11 anos, que já passou por todo o processo. Então, há uma diferença. E tem que se respeitar esses processos. Para que, quando chegar na faixa etária, a normalidade é que todos alcancem a mesma média de compreensão das coisas. Flexibilização curricular, artigo 26. Os currículos devem ser adaptáveis. Tá vendo? Essas ferramentas, esse processo de preparação do ensino, ele deve ser adaptado às necessidades dos alunos, garantindo essa ideia de inclusão e acessibilidade. Né? O artigo 5º fala lá que a educação é o direito de todos, o dever do Estado, da comunidade e dos responsáveis. Gestão democrática do ensino, artigo 206, inciso 6º. Desculpe aí, pessoal. A participação da comunidade, é o que eu falei, do artigo 5º. Escolar na construção do currículo e na avaliação da aprendizagem é essencial. Então, quando a gente fala que essa gestão democrática do ensino, é que todos que vão gerir a educação precisam trabalhar em conjunto. Precisa ter essa multidisciplinaridade, onde cada um faz o seu papel em prol de um bem comum, que é o processo de aprendizagem da criança. Que foi o que Piaget identificou ao observar o desenvolvimento, o crescimento dos seus filhos. E aí veio a ideia para ele. Eu vou fazer uma pesquisa e vou observar as outras crianças. Se o processo no qual elas estão passando for similar ou igual aos dos meus filhos, isso significa que vai manter um padrão. E aí eu vou poder explicar o processo de aprendizagem das crianças. As fases, né? Acho que ficou legal, né, pessoal? A garantia de padrão de qualidade, artigo 206, inciso 7. A avaliação deve assegurar que todos os alunos tenham acesso
a um acesso de qualidade. Tá vendo? Então, quando eu falo garantia do padrão de qualidade e ensino de qualidade, se eu faço um ensino de qualidade, eu estou garantindo um padrão de qualidade. É simples. Independente de suas condições individuais. Então, tem que entender o seguinte, pessoal. Eu não estou aqui para debater, para discutir. Eu sei que tem muitos profissionais da área, mas o nosso objetivo aqui é compreender a ideia central, achar essa ideia central na prova e acertar questões. Até mesmo porque o concurso, ele busca quem acerta mais questões. Isso é fato. Então, pessoal, meu nome é Fábio Soares. Está aqui rapidamente o Pix, para aquele que quiser colaborar com qualquer quantia. Esse aqui é para quem quiser acessar o nosso canal com QR Code aí, né, ambos os casos. E esse aqui é o nosso canal Aprovação com Sabedoria. Vamos entrar aqui agora nas questões de concurso e vamos ver se com essas ideias que nós falamos aqui, a gente consegue acertar essas questões analisando como um concurseiro. Vamos fazer a nossa vinheta aí e vamos entrar. Estamos de volta. Vamos partir aqui para as nossas questões. Vamos ficar aqui agora só com a nossa telinha. E vamos lá. Então, hora de praticar. Estágios de desenvolvimento, Piaget, 10 questões. Vamos trabalhar. Primeira questão. Lembrando, pessoal, que o objetivo é que a gente aprofunde com os temas de Piaget, com essas 10 questões, para que a gente tenha a base para responder as questões lá da banca Consulplan. Então, bora lá. Segundo o Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre em estágios. Pois bem, né, que nós falamos, né, pessoal? Qual alternativa apresenta corretamente os 4 estágios propostos por ele? Essa canetinha. Então, baseado no que nós pensamos, pessoal, eu como concurseiro, e por ter estudado, né, o que nós falamos lá atrás, esse tópico dos 4 processos, você já tem que ir para a prova com ele na cabeça. Né? Um tipo de tópico desse é questão de memorizar, gravar, fazer processo mnemônico, porque não tem como raciocinar muito em cima. Você vai raciocinar em cima de cada tópico. Agora, as fases, você já tem que ir para a prova sabendo de qual é salteado. E como concurseiro, pensando também em fases, a gente imagina o quê? Que tem que ter uma sequência do menor para o maior. Então, bora lá. De acordo com o que nós estudamos, nós sabemos que a primeira fase é a SM, sensório-motora. Então, nós temos aqui 2 que começam com sensório-motor. Um probleminha na garganta aqui, pessoal, vocês me perdoem aí. Vou beber uma aguinha aqui para me hidratar. E nem tá aqui a garrafinha. Só um segundinho. Então, bora lá. Então, aqui não começa com sensório-motor, e nem aqui. Então, o que significa como concurseiro? Nós estamos com 50% de chance de acerto. Agora nós vamos analisar. Eu, como concurseiro, sei que a última fase é a formal. Então, baseado nisso, nós ainda ficamos aqui. 2 terminam com formal, operatório formal. Vamos ver, operatório formal e, opa! Aí, ó, como visão de concurseiro, em algum momento, nós vimos alguma das fases, e uma estava somando com a outra com o conectivo E. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é a pegadinha da banca. E o concurseiro raiz, a hora de ler, ele fala, opa, isso é uma casca de banana. Tô fora. Então a minha resposta só pode ser a letra A. E aí, o que vocês acham? Concordam? Né? Então é sensório motor, PO, né? Pré-operatório, o OC, operatório concreto, e o OF. São óbvio, pessoal. Operatório formal. SMPD, OCOF, OCOF, não sei. Vocês pensam mnemônico aí, pessoal. SMED, OCOF. Então, bora ver aqui, pessoal, qual é a nossa resposta. Olha lá. Qual o artigo da LDB que embasa? Educação deve respeitar os diferentes ritmos. Não foi o que nós falamos lá atrás? De aprendizagem dos alunos. Então, dá essa ideia de ritmo, ó. Sequência. Só um minutinho, pessoal. Voltei, peguei a minha aguinha para hidratar. Essa garganta estava chata. Vamos para a próxima questão? Questão número 2. A LDB estabelece que a educação deve promover o desenvolvimento integral do aluno. Pessoal,
Outra dica de concurseiro. Toda vez que você lê uma questão, tiver uma vírgula, procure entender o que está antes da vírgula. Isso vai ser muito importante para resolver a questão lá na frente. Eles separam as questões por ideias. E às vezes eles misturam para tornar uma frase ou uma questão certa ou errada. Então, a LDB estabelece que a educação deve promover o desenvolvimento integral do aluno. Ok. Considerando aspectos físicos, emocionais e sociais. Então, beleza. A LDB faz isso. Qual alternativa reflete esse princípio? Então, qual alternativa dá essa ideia de desenvolvimento integral, completo? Educação que considera apenas o desenvolvimento, ó, tá vendo? Apenas não dá ideia de completo. Educação que promove o desenvolvimento integral do aluno, desenvolvimento integral. Não traz a mesma ideia? Não reflete esse princípio? Então, bora ver aqui, ó. Exclusão de aluno não dá ideia. Com dificuldade, como é que você vai dar ideia de desenvolvimento integral do aluno? E a LDB fala da questão da inclusão. Já aparece aqui a exclusão. Aplicação de provas únicas. Então, a gente não tem que adaptar. Não é a ideia lá de Piaget? Então, pessoal, a ideia de concurseiro aqui, a nossa resposta só pode ser a letra B. Né? Eu tô com medo de errar aqui agora, mas bora ver. O que vocês acham? Vamos ver? Olha lá. Olha lá o artigo de novo. Ó, artigo 2º. Educação, dever da família, do Estado. O artigo 5º aqui, ó. Da Constituição Federal de 88. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e por finalidade, o pleno desenvolvimento. Lembram que eu falei com vocês que na lei ela vai trazer uma palavra, um conjunto de palavras, mas que na prova não vai trazer sinônimo? Então, pleno desenvolvimento traz a mesma ideia de desenvolvimento integral. Não é essa a mesma coisa? Então aí vocês têm que prestar atenção, pessoal. Vocês vão estudar na lei isso. Mas vocês têm que pegar a ideia central para quando cair na prova, a ideia, vocês saberem que aquela ideia remete a isso. E isso é concurseiro raiz. Artigo 3º. Questão 3. Ó, de acordo com Piaget. Ó, a vírgula. Tá vendo? Ó, tá falando de Piaget. Então, alguma coisa aqui vai ser Piaget. O aprendizado ocorre por meio da interação do indivíduo com o meio. Então, ó, indivíduo com o meio. Levando à construção do conhecimento. Qual conceito está diretamente relacionado a essa ideia? Ó, a interação do indivíduo com o meio. Qual daquelas 4 lá traz essa ideia? Na verdade, são 3, né? Que foi no início lá que nós lemos. E baseado aqui, você pode ver que não tem nenhuma dessas aqui. Nós tínhamos o A, E, A, né? Lembram? Ah, isso aqui pode ser até um bizu, ó. Era assimilação, equilibração. O outro lá. Nós vamos ver aqui. Mas eu sei que é esse símbolo aqui, mas bora ver. Vamos ver se a ideia vai resolver pra gente. Interação do indivíduo com o meio. Zona de desenvolvimento proximal. Condicionamento operante. Aprendizagem significativa. Baseado no que nós vimos. Qual palavra foi a única que nós vimos? Então é outro bizu de concurseiro, pessoal. Você vai ler na prova e vai aparecer coisa que não faz sentido, parece que é de outro mundo. Então por que eu vou insistir em uma coisa que não faz sentido para mim? Ó, eu estudei dias, meses, horas e horas e horas. Aí cai na prova algo que eu nunca vi. Se eu nunca vi, por que eu vou marcar naquela palavra que eu queria falar que não posso? Entendeu? A única que a gente lembra aqui traz essa ideia também de interação do indivíduo. Eu espero que a gente não é, né? Vamos ver lá? Olha lá. Também está trazendo essa ideia do indivíduo participar em vários ambientes. Questão número 4. A LDB determina que a avaliação deve ser contínua e cumulativa. Está vendo que ela é contínua e cumulativa? Quando eu chego aqui até na vírgula, por tudo que nós estudamos, não passa essa ideia de que a educação é um processo sequencial. E se ele é um processo sequencial, ele não é um processo acumulativo. Até mesmo porque Piaget não fala lá das fases de aprendizagem. Ele não fala que uma fase é separada da outra. Ele fala que a criança de 0 a 2 anos enxerga o mundo de uma forma. Aquilo ali vai ser a base para ela de 2 a 7. Ela de 2 a 7 já vai enxergar de outra forma. Porém, por causa dessa base que ela teve, e um processo vai acumulando o outro, até chegar no momento que ela chega no último, para chegar a fazer até hipóteses, que é aquela fase operacional formal. Então, é uma fase contínua e cumulativa. Então, vamos ver. Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Nós falamos isso em algum lugar. Qual alternativa reflete esse princípio? Está vendo? Qual alternativa traz essa ideia de um processo contínuo? Avaliação como instrumento de exclusão. Se eu estou excluindo, está dando a ideia de continuidade?
Avaliação baseado apenas em provas finais. Pessoal, toda vez que aparecer essas palavras, apenas, somente, único, nenhum, 90% das vezes essa letra, essa frase, ela está errada. Então nós já estamos aqui, ó, com o olhar de concurseiro, você risca e risca. Por que riscar? Porque lá na frente, quando você for fazer seu balanceio, você vai ter condições de acertar com mais qualidade. Mas bora ver. Avaliação como diagnóstico, ó, do processo. O que foi que eu falei aqui em cima? Antes mesmo de passar da primeira vírgula, de aprendizagem. Não arranhou, tá vendo? Não arranhou, né? Agora bora ver a outra. Avaliação padronizada para todos. Onde que está o processo de adaptação? Então não dá, né, pessoal? Então só sobra pra gente alternativa letra C. E aí, vocês concordam? Lembrando, pessoal, que esse projeto nosso aqui, Aprovação com Sabedoria, é um projeto que visa ensinar ou ajudar as pessoas a encarar a prova como um concurseiro. Eu já passei em 7 concursos. Estou falando para vocês aqui por experiência própria. Quando eu passei a enxergar que a prova é como se fosse um labirinto, como se fosse um processo de pegadinha, e parei de brigar com a prova, e busquei ser racional, isso me ajudou muito. Então, bora ver se é isso mesmo? Olha lá. LDB artigo 24, inciso 5º. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Ó, avaliação contínua e cumulativa. É o que está lá em cima? Resultados ao longo do período. Quando eu falo resultado ao longo do período, eu não estou dando essa ideia de contínua e também, ao mesmo tempo, cumulativa. Ó, Piaget via o processo de aprendizagem como uma construção ativa do conhecimento, em que o aluno interage com o meio, reorganiza estruturas cognitivas e evolui por estágios. Contínua e cumulativa. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, dando continuidade, Piaget afirma que a aprendizagem ocorre por meio de 2 processos fundamentais: assimilação e acomodação. Nós falamos isso lá atrás, vocês lembram? Qual alternativa melhor descreve esses conceitos? Então, vamos pensar um pouco, pessoal. Assimilar e acomodar. Acomodar traz aquela ideia, né, de que você vai aproveitar algo pronto. Porque você é um acomodado, né? Uma pessoa acomodada aproveita algo pronto. Já a pessoa que assimila, ela, através de algo pronto, ou de uma ideia, alguma coisa, ela usa daquela ideia para construir a sua, né? Ele faz uma assimilação. Então, vamos pensar aqui. A assimilação ocorre quando o indivíduo ajusta esquemas mentais existentes. A acomodação ocorre quando ele incorpora novas informações aos esquemas já existentes. Vocês conseguiram entender? Olha só. Aqui, a assimilação, ela ajusta esquemas mentais existentes. Ela vai ajustar. Ela tem uma ideia, e através de esquemas mentais, ela ajusta. Já aqui, ocorre quando ele incorpora novas informações aos esquemas existentes. Ou seja, aqui ele pega o que existe e meio que adapta. É como se eu lembrasse, vocês lembram lá quando faz faculdade, alguma coisa? O negócio chama plágio. Né? Então, ó, assimilação e acomodação. Agora vamos ver as outras. Essa aqui me parece que traz essa ideia, né? Acomodação e assimilação são processos independentes e não se relacionam. Acho que não, né, pessoal? Já que não tem o caso lá da equilibração, vocês lembram? Que utiliza tanto a acomodação como a assimilação junto? Então, essa aqui está fora. Ambos os processos se referem à memorização de conteúdos. Em algum momento do resumo que nós falamos lá atrás, falou de memorização de conteúdo? Lembra que eu falei que quando aparecer na prova assunto que você não tem nem ideia, você estudou meses, aí depois aparece uma coisa que não tem isso não. Então isso aqui está muito estranho. Candidata a erro. Vou colocar uma interrogaçãozinha aqui, só por segurança. Ó, a acomodação ocorre quando o indivíduo ajusta, olha só, esta está meio que contrapõe nessa. Mas nós já ficamos em 50%. Aqui falou assimilação, ajusta esquemas mentais existentes. Aqui falou acomodação ocorre quando o indivíduo ajusta esquemas mentais existentes. Ponto e vírgula. Assimilação ocorre quando ele incorpora novas informações aos esquemas já existentes. Então, pessoal, como concurseiro, eu já sei que a B e a C estão erradas. Por quê? A A é o contrário da D. A D é o contrário da A. Então, isso significa que uma das respostas só pode ser ou A ou D. Eu agora tenho que identificar. Baseado na ideia de assimilar e de acomodar, eu imagino que a letra A seja o gabarito. Pode ser que eu erre. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam que a assimilação traz essa ideia de que, através de algo existente, ele utiliza
aquelas ideias para construir uma própria, vamos dizer. Já a acomodação traz aquela ideia de que ele pega o que existe ali, só faz uma adaptaçãozinha e fala que é dele. Então, eu acredito que essa letra D é o inverso. E a acomodação, ele incorpora novas informações a esquemas já existentes. E já a assimilação, ela ocorre quando ajusta esquemas mentais existentes. Tá vendo? Então, a assimilação ajusta. A acomodação incorpora. A assimilação. Lembra? 2S e 2A. AC, incorporação. E aí, o que vocês acham? Vamos verificar? E olha lá. Então, isso é bom, pessoal? Para quê? Vamos voltar aqui. Vou mostrar que, de propósito, como que o concurseiro erra. Por quê? Olha só. Num ponto a gente estava certo. Então a ideia é contrária. Então, bora ver. A acomodação ocorre quando o indivíduo ajusta esquemas mentais existentes. Isso é verdade. É burrice. Verdade, a ideia é essa. É falta de pensar. Mas isso acontece. É por isso que no final, aquelas que tiver muita dúvida, você vai deixar a interrogação para você fazer o chute balanceado. Que eu vou ensinar numa próxima videoaula. Mas é essa que é a ideia mesmo. Ó. O acomodar, ele só ajusta. E o que assimila, ele incorpora novas informações aos esquemas já existentes. Tá vendo? Ele vai assimilar incorporando. Então, a assimilação, pelo contrário do que eu falei, é o AI, a assimilação incorpora, e claramente, né, a acomodação ajusta. Ele só faz um ajustinho ali, essa ideia de plágio mesmo. Ele vai dar uma ajustada para fingir que é dele. Entendeu, pessoal? Mas é isso aí. Bora para a sexta? A LDB prevê que os docentes devem zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégia de recuperação para aqueles com menor rendimento. Então ele vai zelar pela aprendizagem e estabelecer estratégia de recuperação. Para quê? Para dar essa ideia de continuidade. Né? Qual alternativa reflete essa responsabilidade? Então essa ideia de zelar pela aprendizagem, quando eu zelo pelo aprendizado, eu estou garantindo uma certa qualidade. Né? E quando eu crio a estratégia de recuperação, eu estou já pensando de forma estratégica, né? Como fazer com que aquele conhecimento que até então não foi compreendido seja recuperado. Eu crio estratégias diferenciadas para trazer informações diferenciadas para que aquele aluno consiga compreender. Então, bora lá. Qual dessas reflete essa responsabilidade de zelar pela aprendizagem e estratégia de recuperação? Aplicação de provas finais obrigatórias. Planejamento de atividades de recuperação paralela. Olha aqui. Exclusão de alunos com dificuldades. Exclusão. Avaliação baseada apenas em notas quantitativas. Então, vocês entenderam? Como concurseiro, eu já risco e já fico com 50%. Mesmo que eu não souber qual dessas que é, eu vou ter minhas interrogações nessas duas letras. Quando eu tiver que chutar, vamos supor que eu tenho lá, letra A eu marquei 12. Letra B eu marquei 9. Letra C eu marquei, sei lá, 15. 15 com 12, 27. 27, 36. E letra D eu marquei 14. Daria 50, né, pessoal? Ó, 29, 38, 40, 50. Então, o que acontece? Qual dessas que eu tenho menos? É a B, né? Então, se eu fosse chutar entre A e B, eu ia chutar em qual? Se for balanceado. Eu ia chutar na B, né, pessoal? Mas eu vou na ideia da questão. Aplicação de provas finais obrigatórias. Traz essa ideia de estratégia de recuperação. Essas estratégias de recuperação é só lá no final? Eu acho que não, né, pessoal? Eu acho que o que traz essa ideia, ó, planejamento de atividades de recuperação paralela, em fases, né? Vamos ver, pessoal, eu estou fazendo isso aqui juntamente com vocês. Eu não parei, não estudei. Eu estou fazendo como concurseiro aqui. Posso errar aqui, mas para mostrar para vocês que o concurso, ele quer aquela pessoa que acerta mais. Você não vai acertar 100%, pode acertar. Mas você tem que buscar o máximo de questões possível. Então, bora ver qual que é a questão? Eu, como concurseiro, iria na B. E aí vocês? Iriam em qual? Para mim tá estranho, ranhou. Esse negócio de ter aplicação de provas finais obrigatórias só no final. Vamos ver, pessoal. Vou cruzar os dedos aqui. Peraí. Olha lá. Olha o embasamento aqui. Vamos limpar aqui. Apagar as anotações. Então nós tínhamos deixado essas duas de fora. Estou com a dúvida nessas.
E essas finais aqui foi que distinguiu. Então, para ver, artigo 13, inciso 4 da LDB. Recuperação, ó, paralela. Então, para vocês que estão estudando aí há meses, que fizeram faculdade de letras, de inclusão, de educação inclusiva, pedagogia, vocês vão estar muito mais inteirados com essas palavras do que eu. Mas eu, como concurseiro, estou mostrando para vocês que eu posso acertar, que a gente pode acertar. E como a gente faz para acertar? Eu não sou formado em pedagogia, sou formado em analista de sistemas, sou formado em gestão de tecnologia da informação, eu tenho pós-graduação nessa área, né? E tenho faculdade para analista de sistemas e tenho a faculdade para gestão de segurança pública. Então, não são matérias afins. Então, eu estou mostrando realmente, com a visão de concurseiro, dá para acertar. Para a próxima? Questão 7. Ó, vírgula, tá vendo? Segundo Piaget, alguma coisa. Qual alternativa melhor representa essa ideia? Lembra que eu falei com vocês? Atuem a ideia. Qual a ideia? A gente tem que achar ela aqui agora. Então, a procura da ideia de Piaget. Ideia. Qual a ideia que está trazendo? O desenvolvimento cognitivo depende da interação social e da experiência ativa do indivíduo. Tá vendo? Então tá aqui meio que duas coisas. Interação social e experiência ativa. Então, qual a frase aqui embaixo que traz essa ideia de interação e experiência? O conhecimento é transmitido passivamente pelo professor. O aprendizado ocorre exclusivamente por meio da repetição de conteúdo. Exclusivamente aqui ficou quase um apenas, né? Ó, o aluno constrói seu conhecimento por meio da interação com o meio. O aluno constrói seu conhecimento por meio da interação com o meio. Interação social e da experiência de vida. Quando eu faço interação com o meio, quando eu estou tendo uma interação social que eu não vou adquirir nesse meio, ou mostrar nesse meio, aprender nesse meio, doar nesse meio, experiência de vida, essa aqui parece que não é não. Ó, a aprendizagem depende apenas. Pronto, essa aqui eu já tenho certeza. Está fora. O aprendizado ocorre exclusivamente, para mim também já está fora. Exclusivamente para me dar uma ideia somente. Então, de novo, ficamos com 50%. Isso vai trazer para a gente mais facilidade para acertar, né? Agora, bora ver qual que traz essa ideia. O conhecimento é transmitido passivamente. E aqui na nossa questão fala experiência ativa e não passiva. Então, na minha visão de concurseiro, isso aqui meio que arranha. Como concurseiro, sem saber da área, ou eu deixaria para o chute balancear, ver qual letra tinha mais ou menos, ou eu iria na letra C. E aí, pessoal, qual alternativa vocês acham? Vocês estudaram essa matéria. Vocês têm que estar afiados. Eu estou ensinando aqui a análise de concurseiro. E aí, vocês concordam comigo? Vamos ver? Vou cruzar os dedos novamente. Eu não estudei essa matéria. Vai lá. Vocês estão entendendo, pessoal? Como é que dá para acertar? Ó, na LDB, o artigo que melhor responde essa ideia. Eu estou trazendo para vocês o artigo que traz a ideia de Piaget. O artigo 3º, inciso 10. Valorização da experiência extraescolar. Essa valorização da experiência extraescolar não traz essa ideia de experiência, interação social e experiência ativa? Traz a ideia dos dois. O artigo 3º, inciso 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Essa vinculação aqui não traz essa ideia dessa interação? Olha, esses incisos reforçam o quê? O ensino deve considerar a vivência do aluno fora da escola e promover a construção do conhecimento por meio da interação com o meio, exatamente como Piaget propõe. Entendeu, pessoal? Levem isso para a prova de vocês, pessoal. Essas videoaulas vão ajudar muito. Questão número 8. A LDB, reforça a importância da gestão democrática do ensino. Lembra da vírgula? Ó, gestão democrática. Lembra daquela parte que fala no artigo 5º? Na própria LDB, o ensino é a obrigação de todos, do Estado, da família, da comunidade. Há uma gestão democrática, uma gestão conjunta, onde todos ajudam em prol de um bem comum, que é o aprendizado das nossas crianças. Garantindo a participação aí, ó, da comunidade escolar na construção do currículo. Beleza? Todos têm que participar. Qual alternativa reflete esse princípio? Esse princípio de trabalhar em conjunto, de todos se ajudarem. Qual traz essa ideia? Exclusão de alunos, tá vendo? Isso aqui já, eu nem termino de ler. Se eu excluo, como é que eu tenho a ideia de uma gestão democrática? Não dá. Participação ativa de professores, ó. Participação ativa de professores, alunos e famílias no processo avaliativo.
Isso aqui não traz a ideia de uma gestão democrática? Não traz essa ideia de comunidade? Comunidade é vários atores em prol de um bem comum. Vamos ver as outras? Aplicação de provas padronizadas para todos os alunos. Não, isso aqui eu já excluo direto. A gente não tem que adaptar a realidade. Nós temos alunos especiais que precisam ter um ensinamento diferenciado, baseado no limite de cada um. Sempre buscando ajudá-lo a ampliá-lo, o seu conhecimento, para que futuramente ele consiga se tornar um cidadão independente. Vamos ver isso aqui? Classificação dos alunos em níveis fixos. Também não traz essa ideia de padronização? Vamos ver então, pessoal? Lá estamos nós. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que participação ativa, olha só, de professores, de alunos e famílias, traz essa ideia de uma gestão em comunidade? Vamos ver? Olha lá. A LDB. Gestão democrática prevista no artigo 3º, inciso 8º da LDB. Promove esse ambiente de troca e colaboração. Tá vendo? Ambiente de troca e colaboração. Essencial para o desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget. Lembra que Piaget fala daquela interação social que a gente viu aí em uma das questões? Vamos dar continuidade? Piaget destaca, tá bem, pessoal? Piaget destaca alguma coisa. O quê? O pensamento lógico e abstrato se desenvolve no estágio operacional formal. Ele já falou qual é o estágio. Vocês que estudaram, nós que estudamos aqui agora, a gente já sabe que o abstrato é aquele momento no qual o adolescente ele já tem condições de fazer suposições, raciocínios lógicos. Aquela condição de se isso, faz isso, aquilo, fará aquilo. Esse abstrato é sair da linha do concreto. Está transparecendo do pensamento cognitivo. Ele já está conseguindo pensar além. E baseado no que nós estudamos, nós temos a base, a fase 1, 2, 3 e 4. E falando igual lá no desenho Buzz Lightyear, ao infinito e além. Então, além só pode ser na última fase. Abstrato. Então, baseado aqui, a gente já sabemos. Se é a última fase, não pode ser nem a nem a B. Né, pessoal? Novamente, ficamos em 50%. Agora, se é o infinito e além, olha, a partir dos, não traz a ideia de que a partir dos 11 anos, tá vendo que é como se colocasse uma reticência? Dá essa continuidade, dá essa ideia de que continua, dá essa ideia do além. Então, como concurseiro, eu iria na letra D. E aí, vocês estão gostando desse método de raciocínio? Pessoal, não é brincadeira não. Isso vai fazer vocês acertarem prova, questões de prova. Esse raciocínio é o raciocínio no qual a gente interpreta as palavras e a gente usa o significado das palavras para alcançar o nosso objetivo. Então, aquela que traz essa ideia, pensamento lógico e abstrato, e do operacional formal, é a letra B. Vocês concordam? Vamos ver? D, quer dizer, né? Olha lá. Na LDB, vamos ver como que isso aparece. Agora dá para ler. A LDB, no artigo 3º, apresenta os princípios do ensino entre eles. O inciso 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, nesse tópico aqui, Piaget faz aquela ideia de desenvolvimentos de todos os níveis. Tá vendo? Acesso e permanência. No inciso 3º, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. A ideia de Piaget é saber por meio da interação com o meio. Tá vendo? Pluralismo de ideias. Vários, né? Ó, valorização da experiência escolar. Essa questão aqui vai ser muito boa, pessoal, para vocês revisarem e entenderem qual a ideia de Piaget e como os artigos e incisos da LDB trazem essa ideia. Valorização da experiência escolar. Olha lá, ó, ampliação dos esquemas mentais. Experiências extraescolar vai ampliar essa forma de compreender o mundo, né, das crianças e dos jovens. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Para Piaget, traz aquela ideia de pensamento abstrato. Tá vendo? Aquele do infinito além que nós falamos, o Buzz Lightyear? Ó, vinculação entre a educação escolar, sair da escola, trabalho, práticas sociais. Tá dando essa ideia de continuidade. Inciso 13. Garantia do direito à aprendizagem ao longo da vida. Continuidade, né, pessoal? Além disso, o artigo 24, inciso 5º, a linha A, trata da avaliação contínua e cumulativa. Não traz essa ideia de processo? Continuidade? É isso aí, pessoal. Vamos lá.
Ó, questão 10. A LDB estabelece que a educação deve respeitar o pluralismo de ideias, de comunidade, ó, e concepções pedagógicas. Beleza? Qual alternativa reflete esse princípio? Pluralismo de ideias. De plural, da ideia de vários, né? Então, de mais de um, de conjunto. Não sei? Educação baseada em uma única. Como que única traz ideia de conjunto? Não dá. Essa aqui eu falava, opa, mandei bem. Ó, educação que respeita diferentes concepções. Aí sim, né, pessoal? Pluralismo. Lembra lá do sinônimo? Pluralismo, diferentes concepções. Olha aqui. Exclusão de alunos com dificuldades. Como que eu excluo o aluno? Traz a ideia de pluralidade. Traz a ideia de unicidade, né? Aplicação de provas únicas para todos os estudantes. Eu não estou, como é que falo, sendo adaptativo para aqueles alunos que têm dificuldade. Né? Então, baseado na lógica aqui de ideias, só pensando aqui, tá vendo? Pluralismo. A única que sobrou foi a letra D. Traz essa ideia. Não parece, ó? Diferentes concepções, pluralismo. São diferentes, é mais de uma. Ó, mais de uma. Vamos ver? E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu estou aqui, pessoal, com esse método de videoaula, ensinando vocês a pensar, a raciocinar. É lógico que agora vai demandar um pouquinho de tempo, mas quando pegarem a prática, vocês vão chegar na prova e vão fazer de forma muito rápida, porque o raciocínio vai ser rápido. A prática leva à agilidade, leva à perfeição. Vamos ver qual é a resposta? Vai lá. Deu um embasamento? Artigo 3º, inciso 3º. A LDB estabelece o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Olha lá, está lá na alternativa. Mas na resposta, ele está com o sinônimo de pluralismo diferente. Né? Isso significa que a escola deve permitir e valorizar diferentes abordagens teóricas e metodológicas, como o construtivismo de Piaget, e não se limitar a uma única forma de ensinar. Né? Então, Piaget falava isso, que há um processo no aprendizagem, e que cada fase, uma complementa a outra. E ao complementar, traz essa ideia plural, de mais de um. Entendeu, pessoal? Entender Piaget é mais do que decorar estágios. É compreender como o aluno aprende. Vamos para nossas duas questões da Consuplan. Primeira questão. Olha só, pessoal. Consuplan 2024, recente. Prefeitura Municipal de Iuna. Ao cargo, professor de Educação Infantil da Secretaria do Espírito Santo. Esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Esse é o canal Aprovação com Sabedoria. E essa é a nossa aula número 5. Quinta aula. Então, bora lá? Quando você vir, igual está aqui essas opções, você já sabe que são das fases. Então, você vai buscar no texto a ideia que traz de uma dessas. Né? Então, bora ver. Se é A1... Opa. Vocês já sabem disso. Vou anotar aqui. Vocês já sabem qual é de cada um. Agora vocês já sabem. Essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3, e essa é ao infinito e além. Não é isso? Então, bora ver. Piaget, em 96, seus estudos, afirmou que as crianças não pensam como adultos. Aprende durante o seu desenvolvimento, tá vendo? Do processo, e se dá por estágios cognitivos e sensório-motor. Se preparando para ser pessoa adulta e ser inserido no mundo adulto. Tá vendo? Processo de aprendizagem. Aprende nesses estágios valores morais e éticos. É o valor que a gente aprende na vida, né, pessoal? Que os pais ensinam, as escolas, os amigos, a comunidade, regras sociais, né? Limites. Adquirindo uma maturidade psicológica. O processo de desenvolvimento do ser humano, né, pessoal? É nesse contexto que acontece o mecanismo de processo de assimilação. Lembra lá, pessoal? É o processo no qual você interage, né? Lembra lá do AI? Que é a incorporação, olha lá, ó. O AI, tá vendo? Assimilar, incorporar. De objetos do mundo exterior a esquemas mentais pré-existentes. Beleza? E a acomodação, lembra lá que é o A, que se refere às modificações dos sistemas de assimilação influenciadas pelo mundo externo. Ok. Considere uma criança, ó, entre 2 a 7 anos. Anos aproximadamente. Então aqui, a gente já sabe que está falando de uma determinada fase. Vamos ver agora se a questão vai perguntar sobre ela. Que representa o surgimento da capacidade de dominar a linguagem.
e a representação do mundo por meio de símbolos. Nós vimos isso, não vimos, pessoal? Ainda continua egocêntrica. E, além disso, não é capaz, moralmente, de se colocar no lugar de outra pessoa. Pode-se afirmar que, segundo Piaget, ela se encontra no estágio. Então, qual estágio que a criança é egocêntrica? O que nós estudamos lá? Uma coisa nós sabemos, aquela ideia do concurseiro. A gente elimina a C e a D. E agora a gente fica com a sensório, motor e a pré-operacional. Então, baseado no que nós estudamos, qual alternativa vocês acham que é? Aí nós temos aquela opção das interrogações, ou essa aqui tem interrogação. Vou deixar para a técnica do chute e balanceio. Eu sei que na técnica do chute e balanceio, eu vou ter que encaixar na A ou na B. Se a A tiver, por exemplo, 15 e a B tiver 7, eu vou chutar aqui. É que tem menos. Então vou ter mais chance de acertar. Né? Mas e aí, pessoal? Qual vocês acham que é? Digam para mim aí. Diga para mim aí, pessoal. 10 segundos aí para vocês pensarem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, qual vocês acham? Então, baseado no que nós estudamos, né, pessoal? Eu tenho lá de 0 a 2 e na sequência de 2 a 7. Se a primeira é a que ela usa o sentido, a segunda é a pré-operacional. Então, a nossa resposta só pode ser, vai lá, vou apagar isso aqui para enxergar melhor, vai lá. Nós estamos de cara a essa e cara a essa. Vocês lembram que eu falei que essas fases tem que ir para a prova com elas na cabeça? São coisas que tem que memorizar, que a tendência de cair é muito forte. Quando aparece esse detalhe de número, data, né, esses esqueminha, a gente tem que prestar atenção, pessoal. Tem que prestar atenção. Vamos para a próxima? Piaget propõe que o conhecimento é construído na relação do homem com os objetos, não estando pronto nem no sujeito, na carga genética, nem no meio, que é o objeto. Ou seja, que o conhecimento ele não está pronto, ele é gradativo. O conhecimento não está pronto antes da relação do homem com o meio, mas é construído nessa relação. Entendeu? É construído nessa relação. Então, se é construído nessa relação, traz a ideia de quê? Vamos ver? Considerando alguns conceitos piagetianos, sinale a alternativa que traz essa ideia de construção com o meio, esse relacionamento. A adaptação é a conjunção da assimilação, da acomodação. A acomodação incorpora a incorporação do mundo à experiência do sujeito. Então nós tínhamos lá o AI, tínhamos lá o AA. Assimilação, incorpora. Acomodação, incorporação. Não, né? Período pré-operacional. As formas de assimilação no meio são sensoriais. É no pré? Ou é no sensório motor? Tem que estar gravado, pessoal. Tem que estar na mente. Período sensório motor. Olha aí. Caracteriza pela ação mental da criança sobre o meio. Ação mental da criança sobre o meio. Será, pessoal? Adaptação. Conjunção da assimilação e da acomodação. É o que nós temos lá, né, pessoal? Eu vou adaptar. Então, tudo indica que o nosso gabarito é a letra A, né? Não tinha lá assimilação, acomodação e adaptação? Eram esses, né, pessoal? Não é por meio, não, pessoal. É pelo sentido, né? Vocês lembram? Então, novamente, 50%. Baseado no nosso esqueminha, acomodação não é incorporação. É a assimilação que é incorporar. Acomodar é adaptar. Adaptar
a palavra? Vamos ver se a nossa ideia de concurseiro está certa. Mas novamente 50%. Ou ela ficaria na interrogação para a técnica do chute, ou jogando na lógica, vocês estudaram. Vamos ver aí, pessoal. Olha lá. Olha a setinha. Olha aqui. Adaptação. A palavra já fala, ó. Uma adaptação. É uma junção das duas. Ó, é um conceito central na epistemologia genética de Piaget. Ela ocorre quando o sujeito adapta, ajusta seus esquemas mentais para lidar com as novas situações, combinando dois processos. Ele adapta os dois. Então, isso elimina a letra B. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final da nossa videoaula. Esse é o canal Aprovação de Sabedoria. Aqui está eu aqui em alguns momentos da vida. Esse é o meu site, www.fabiosp.com.br. Se vocês quiserem saber mais da vida de Fábio Soares, vocês entrem lá no site. Me desculpa, né, pessoal? Então, só aparecer um minutinho aqui. Muito obrigado. Um abraço para todos. Vamos agora em direcionamento da nossa sexta videoaula. Vencemos essa quinta videoaula. Eu espero que ajude vocês. E aproveitem, pessoal. Vejam essa aula várias e várias vezes. Eu garanto. Vai ajudar. Preste atenção na técnica de resolução. E no mais, fiquem com Deus. Um abraço. Fui.